Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahu Itium HaShabbat Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Nesta noite de Shabbat, é o Shabbat Hagadol, que quer dizer o grande Shabbat. Hoje nós estamos no Shabbat que antecede a semana de Pêssar. Louvado seja Deus. As 3 primeiras festas, meus amados, nós estaremos celebrando amanhã à noite o jantar de Pêssar, cada um na sua casa, aleluia. Estaremos também na igreja de manhã, no domingo, e a festa de Pêssar, de Páscoa, que é Pêssar, Páscoa. À noite, a festa do Matzot, Pães Asmos. A gente fala festa, mas é uma reunião, não como uma festa do mundo, mas uma festa de reverência, aleluia. E segunda noite estaremos na festa das primícias, aleluia. Queridos amados, e vamos aqui meditar na Parashá, Tzav, quer dizer ordena, no livro de Levítico, capítulo 6, no verso 12, diz assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Queridos, o altar do holocausto, que é aquele altar que fica em frente à tenda da congregação no tabernáculo, que nós já mostramos para os irmãos, é o altar de bronze, onde são degolados os sacrifícios da Pêssar mesmo, que é o carneiro, enfim, os irmãos, e dos próprios demais sacrifícios, ali no altar do holocausto. Nós vemos ali, queridos, que aquele fogo nunca pode apagar. O Eterno deu essa ordem, e toda manhã o sacerdote tem que trocar, naquela época que tinha o tabernáculo, hoje não tem, mas vai voltar, Naquela época o sacerdote tinha que trocar a lenha toda a manhã, amém? E à noite ficava um sacerdote ali de vigia para não permitir o fogo apagar. E você observa, queridos, que esse altar ficava no templo, no templo, ou seja, se chovesse, a chuva cairia sobre esse altar. Não tinha um guarda-chuvinha protegendo o altar, amém? E não tinha também antepara para vento. E mesmo assim, durante aqueles anos todos que o povo esteve no deserto, o fogo do altar não apagou. Depois, quando o povo esteve na terra de Canaã, aonde estava a arca, o tabernáculo, o fogo do altar também não apagou. Louvado seja Deus. O vento não apagava aquele fogo, meus irmãos. O altar do holocausto sempre ficava aceso. Mas, para evitar qualquer surpresa, sempre ficava ali um sacerdote pela madrugada, olhando o altar para verificar se o fogo ia apagar, Se caísse neve, se caísse chuva, amém? Para verificar. Mas ali mesmo com neve, com chuva, com o que fosse, aquele fogo sempre esteve aceso, amém? Nunca apagou, porque quem manda na neve, quem manda na chuva é o Eterno. Ele pode fazer cair chuva a 1 palmo do altar, mas não cair no altar. Aleluia, porque ali o altar é o altar em que era glorificado e subia para o Eterno o cheiro suave das ofertas queimadas. Amém? Louvado seja Deus. E me lembra também, irmãos, que sempre ali, tomando conta do fogo do altar, na época do templo de Jerusalém, além do sacerdote, tinha um homem da guarda do templo, que era o chamado capitão da guarda,
do templo, que ele iria à noite verificar se o sacerdote estava dormindo, né? Porque o certo é o sacerdote ficar prestando atenção se o fogo vai apagar ou não. Até porque o sacerdote podia até pensar assim: o Eterno não vai permitir que esse fogo apague mesmo, eu vou dormir. Mas o Eterno, ele quer tomar conta junto com o seu povo também. Quer que o sacerdote participe ali da vigilância, né? Então aquele sacerdote não foi colocado ali para tomar conta do fogo, né, para o fogo não apagar à toa. E tinha o capitão que tomava conta do sacerdote para ver se ele estava cochilando ou não, né, dormindo ou não, porque ali naquele dia aquele sacerdote teria que ficar tomando conta do fogo. No outro dia já era outro sacerdote, amém? Era praticamente uma vez no ano que cada sacerdote ia tomar conta do fogo para não apagar. Então não era uma coisa assim, um sacerdote vai virar várias noites, não, era uma noite somente, amém? Na maioria das vezes, isso depois no templo, né? Porque tinha muitos sacerdotes, tinha até turmas de sacerdotes que o rei Davi tinha estabelecido, 24 turmas. E aqui, meus irmãos, nós vemos que esse capitão da guarda era chamado o ladrão da noite. E isso nos faz lembrar de Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, ele disse que ele virá para arrebatar a sua igreja como o ladrão da noite. Muita gente pensa que Yeshua está se comparando a um assaltante. Não, meus irmãos. Yeshua vai usar um pecado, né, um dos 10 mandamentos, que é não furtar, né, para se equiparar a um pecador, para dizer, ó, eu venho como um ladrão. Não, ele vem como um ladrão, como o capitão da guarda do templo, né? Todo mundo sabia que o capitão da guarda do templo era conhecido como o ladrão da noite, né? Porque ele, de noitinho, ele chegava sorrateiramente para ver se o sacerdote ia estar tomando conta para o fogo do altar do holocausto não apagar. Então, meus irmãos, o ladrão da noite, aí Yeshua HaMashiach, ele se compara a esse capitão da guarda. Então nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 16, verso 15, Yeshua dizendo: eis que eu venho como o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Né, irmãos? Ele está dizendo aqui que ele virá no dia do arrebatamento, como um ladrão, o ladrão da noite. Amém? E ali, meu amado, ele ainda completa, né? Bem-aventurado aquele que guarda as suas roupas, para que não ande nu. Então, uma das coisas que vão ser observadas, meus irmãos, no dia do arrebatamento, é como é que o irmão ou a irmã andava vestido. Amém? E Yeshua está dizendo aqui, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas, né? As roupas têm que ser santas, não mostrar parte do corpo, não pode mostrar ser curta, nem transparente, nem apertada, nem justa, nem decotada, não pode ser calça para as irmãs, nem short, nem bermuda, né? Isso aí, quem estiver usando essas coisas, certamente vai ficar para a grande tribulação, porque Yeshua está dizendo, no dia que eu vier como ladrão, eu vou ver isso. Amém? É o que está aqui em Apocalipse 16, 15, tá? Ah, mas muitos não estão observando isso, irmão, porque muitos já nem leem mais a Bíblia, né? Mas que é a grande verdade, muitos ministérios já nem sabem que existe a Bíblia, mas aqui a gente prega a palavra de Deus, o Evangelho de Yeshua HaMashiach, para que os irmãos possam aprender a verdade com maior tranquilidade. Você está vendo aí, não vamos de maneira nenhuma, aleluia, ultrapassar o marco de Yeshua HaMashiach. Louvado seja Deus. E aqui também, em 1 Tessalonicenses, que é a carta de Paulo que fala do arrebatamento, né? Ele fala em 1 Tessalonicenses 5,2, que diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, como aquele capitão do templo que fica tomando conta do sacerdote para o fogo não apagar, para ver se o sacerdote está dormindo ou não, vigiando se o fogo vai apagar, né, irmãos? Fogo do altar do holocausto. Então, Paulo também usa essa mesma expressão que Yeshua usa, né? Paulo diz assim: olha, o dia do Senhor vem como ladrão de noite, né? Não é como assaltante, mas é como aquele capitão da guarda que vem sorrateiramente ver se o sacerdote está dormindo. Amém?
Então todo mundo tem que estar preparado. Louvado seja Deus, porque Yeshua virá como ladrão. E agora outro que fala também é Pedro, né? Pedro fala em 2 Pedro capítulo 3, verso 10, que diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Né, irmãos? Então, depois do arrebatamento, quando ele vier como ladrão de noite, aí vai acontecer todas essas coisas, essas pragas aqui, né, irmãos, que está dizendo aqui, né? As obras que na terra se queimarão, vai ter muito incêndio, né, meus irmãos? Muita destruição. Mas o povo de Deus que está ligado em obedecer às palavras de Yeshua HaMashiach, em santidade, vigiando nas vestes, né? Que ali ele mesmo é que fala, né? Olha, eu venho como ladrão, vigia as suas vestes, para que não de mim não só apareçam suas vergonhas. É ele próprio que fala com a boca dele, né, irmãos? Então que cada um de nós, irmãos, peguemos esse texto da Torá, que ali diz: o fogo continuamente ficará aceso, e nos liguemos a isso, a esse episódio de Yeshua, que ele é o ladrão da noite. Ele se compara ao ladrão da noite como aquele capitão da guarda que vem, que ninguém percebe, e assim será no dia do arrebatamento. Ele virá para os seus, e quem ficar só vai saber quando já não estiverem os demais aqui. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Esse Shabat é um Shabat especial, irmãos. Essas 3 primeiras festas são 3 festas, pena que são muito curtas, é somente uma semana. Amém? As últimas festas são mais prolongadas, mas graças a Deus, porque a gente quer sempre estar fazendo a obra de Deus que está na Torá, com o coração aberto, com o coração alegre, com o coração feliz, principalmente de estar com o nome no livro da vida, fazendo a vontade de Yeshua HaMashiach, porque Yeshua HaMashiach disse, né, meus irmãos, lá em Mateus 5,18, que não vai passar nenhum tio da Torá, né, sem que tudo seja cumprido até que os céus e a terra passem. Então, meus irmãos, que a gente possa obedecer todos esses mandamentos, inclusive a celebração das festas, que essa aí é a característica da noiva do Cordeiro. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.